tarde. Como vocês estão? Estão todos bem, graças a Deus, não é? Então vamos começar a nossa aula hoje. Gente, vamos começar hoje com matemática. Do livro de vocês, eu quero um livro hoje de matemática, tá? O livro de vocês, eu não quero reforço para matemática hoje. Então, veja só. Lá no livro de vocês, na página 73, temos divisão de frações. Então, vamos lá. Divisão de fração por fração. Luciana tem 1/4 de pizza e quer dividi-lo igualmente entre 2 irmãos. Que parte da pizza cada irmão receberá? Então, tá aí no exemplo. 1/4 dividido por 2 inteiros é igual a 1/4 vezes 1/2, que é igual a 1/8. O que foi que ela fez dessa divisão de fração por fração? Ela dividiu, né, 1/4 dividido por 2 inteiros. Então, quando o 2 inteiro vem depois, muda. O 2 desce para o denominador e o 1 fica no numerador, como está aqui no exemplo. Então, é desse jeito que você vai resolver as questões as questões seguintes. No caso, quando for divisão de fração por fração. Veja como resolve. Para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas o que é mesmo o inverso de uma fração? O inverso é quando inverte, minha gente. Se em cima tiver 2/3, vai ficar 3/2. Os números invertem. 1/4. Então, aqui no livro está mostrando o que é inverso. Então, em cima vai ficar 4, embaixo vai ficar 1. 2/9. Então, vai ficar 9/2. Como já vimos, para encontrar o inverso de uma fração, basta trocar a posição do numerador pela do denominador. Então, quem tiver em cima vai para baixo, quem tiver embaixo vai para cima. É assim. A primeira fração continua a mesma. É na segunda fração que inverte e se efetua as multiplicações, tá? Trocando o sinal de divisão pelo de multiplicação. Inverte a segunda fração também. Logo, 3/4 cabe 6 vezes em 9/2. Então, quando vocês for resolver a atividade, é só prestar atenção nesses exemplos aqui, ó. No primeiro exemplo verdinho e nesse outro aqui que tá mostrando passo a passo, não tem como vocês errarem. Agora, vamos ver divisão de inteiro por fração, certo? Veja a situação que Maurício e Vicente lançaram para Pedro e Tiago. Quanto é a metade de 4/5, ou seja, 4/5 dividido por 2 inteiros? Eles observaram que a metade de 4/5 é 4/10 ou 2/5. Para se dividir essa fração, no caso o inteiro de fração por fração, seguimos a seguinte ordem. Olha, primeiro, coloca-se sobre o inteiro o número 1. Segundo, tá até mostrando aqui no exemplo. Troca-se o sinal de divisão pelo de multiplicação. Tem assim no exemplo, 2 inteiro dividido por 3/7. Como é que você vai resolver? É igual a 2 vezes 7 igual a tanto. E embaixo, onde está o 2 sozinho, vai ficar o número 1. E multiplicar normal. Simples assim. Divisão de número misto por número misto. Para poder dividir um número misto por outro, precisamos transformá-los em frações impróprias. E depois multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Veja como se faz. Então, tá aí o exemplo. 2 inteiro, 4/7, dividido por 1 inteiro, 2/3, que é igual. Aí está, olha, 18/7
dividido por 5/3, que é igual. Então, primeiro você vai transformar o número misto em fração imprópria. Segundo, repete-se a primeira fração. Terceiro, troca-se o sinal da divisão, como você já sabe, pela multiplicação. Quarto, inverte a segunda fração. E, por último, efetua-se a multiplicação. Então, se você seguir exemplos olhando por essa partezinha do quadradinho verde, você consegue resolver a página 74, a página 75, a página 76 e também a página 77 mais a 78. Dúvida que tiver, vai lá no exemplo, releia e preste atenção que nessa explicação não é difícil. Tá explicando aqui passo a passo como é que se resolve as divisão de frações. Tá certo, meus amores? E se tiver dúvida, não entender também no livro, pode me chamar lá no WhatsApp, lá no grupo, que eu vou, ou no privado, que eu vou socorrer vocês, tá? Cada exemplo que eu der de um, vai ficar fácil para vocês resolver as demais. Mas não é difícil, certo? É só prestar atenção em cada passo a passo que acontecer, tá? Então, quero deixar um beijo para vocês, um abraço muito carinhoso. E amanhã estaremos aqui novamente. Beijos!